Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, e aí qualquer hora do dia, e logo mais reprise na Plena TV. São 7h11 em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. Só conferir aqui as imagens de como o Campos está amanhecendo hoje, né? Porque o tempo amanhece às vezes com sol, tem virado, mas para hoje, previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de sol e calor, muito calor hoje na região. Tem sol agora na planície Goitacá, que amanhece com poucas nuvens, e a previsão de hoje não traz chuva e sim calor de 37 graus. Hoje deve ser seguramente um dos dias mais quentes do ano, segundo essa previsão. O período da tarde, por volta de 2 horas, deve chegar aí no pico da temperatura máxima, com sensação térmica chegando a 40 graus, hoje em Campos, máxima de 37, mínima de 23, agora faz 25 graus, o que pode diminuir um pouco essa sensação aí de calorão hoje, é um pouco de vento que também já aparece aí nessa previsão, e aí fica melhor, diminui um pouco esse calorão, mas de qualquer maneira, né, vai se preparando aí, porque vai ser um dia bem quente, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Quarta-feira, 28 de fevereiro, o Folha no Ar hoje conta com o Rodrigo Gonçalves na bancada, já conosco, e a gente vai receber aqui o Vainer Teixeira, secretário de Administração de Campos e também de Recursos Humanos do município de Campos, da Prefeitura de Campos. O Vainer, ou professor Vainer, como é chamado, carinhosamente chamado, vem para falar aí sobre esse acordo para a substituição dos RPAs por terceirização. Um fato que já teve em Campos, já aconteceu em Campos, e muita gente tem lembrança e alguns experiência dessa mudança. E aí,
Essa pauta trazida pelo Rodrigo Gonçalves é muito importante, porque vai esclarecer de vez, e aí é a palavra de quem está à frente da Secretaria de Administração, sobre esse sistema de terceirização, o processo seletivo e concurso, como que vai ser, como que vai funcionar, tudo isso para acessar esse serviço terceirizado. Os RPAs que estão hoje automaticamente vão para a terceirização, vai ter que passar por algum processo seletivo. E também vamos falar de concurso público. Inscrições abertas para o estágio na Procuradoria, e o secretário fala ainda de avanços e demandas dos servidores públicos municipais. Já. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E tem um aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar que você acessa aí gratuitamente. Baixe esse aplicativo através da sua lojinha aí de app, né? E você vai acessar lá todos os serviços do Laboratório Plínio Bacelar. Você fica sabendo o resultado de exames e muito mais. Aproveite. 7h15. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro. No ano normal seria o último dia do mês. Estamos no ano bissexto, né? A cada ano a Terra fica devendo 6 horas, né, nas suas rotações ali durante os 365 dias. Então, a cada ano, somando 6 horas, a cada 4 anos você tem 24 horas, o que representa a necessidade de um dia a mais para emendar esse calendário, diria aqui assim, se é que é possível. Então, o mês só acabará amanhã, dia 29 de fevereiro. E se você quiser saber uma informação, é o dia de aniversário de fundação da Emissora Continental de Campos, que foi 29 de janeiro de 1952. 29 de fevereiro. Então, claro, hoje já, né, com a sua nova roupagem, que é a Folha FM, nessa migração de AM para FM. E que vai fazer 5 anos esse ano, 28 de março. Capa da Folha da Manhã é o impresso que está nas bancas hoje. Está aqui, trazendo aqui para a gente rapidamente comentar e falar para você que está ligado aqui no Folha no Ar. Com epidemia à vista, Campos já soma 671 casos de dengue. Diretor do CRD, que é o Centro de Referência de Tratamento aí da dengue, de cuidados com a dengue, vê cenário crítico com situação nunca vista antes por ele nos últimos 22 anos. Ele declarou aqui no Folha no Ar de segunda-feira, o doutor Luiz José, e alertou para que a prefeitura, né, possa tomar aí as medidas necessárias, decretar a epidemia para que então, hoje o CRD tem 12 leitos. No domingo, por exemplo, cerca de 6 leitos seriam liberados, né? Na segunda-feira passada já, né, iria abrir essa semana útil, então com 6 vagas de leito para tratamento dessa doença. Porém, né, com a demanda tão grande, é provável que eles já tenham sido todos ocupados. Sem verão na praia, Pelinca volta a ser palco de confusão. Perturbação, está na capa da Folha. Escombros e ameaça em prédios no centro. Perigo, escoras já não oferecem segurança em prédio abandonado na Tenente Coronel Cardoso e ali próximo da Barão de Miracema, né? Quase esquina da Barão de Miracema. Esse prédio também é outro que deve receber a qualquer momento a visita da Reto Escavadeira. Já. Verba para a revitalização do Morro do Itaoca e Hortos, mais de 2 milhões de reais vem para a prefeitura para essa revitalização. Carnaval fora da época, sem definições até o momento.
Olha, ontem, rapidinho essa aqui, falei com um carnavalesco e eu soube que o carnaval deve ser na 15 de novembro. Eu fiz um comentário, vou repetir aqui: carnaval fora de época, fora do lugar e fora da realidade do campista. Desconto de até 50% entre os atrativos do comércio campista. Goita recua e não bate o martelo sobre competições. Não sabe ainda se está fora da disputa ou não. Bolsonaro mostra força, mas o que dirá PF e urnas? Está na capa da Folha ainda a natureza de sua expressão plena, estiagem em poesia, no jornal Folha 2. E para fechar, royalties rendem mais de 48,4 milhões na conta Goitacá. São as manchetes que estão aqui na capa do jornal Folha da Manhã, impresso hoje nas bancas e também já nas casas dos assinantes. Deixa eu começar esse programa trazendo o bom dia do Rodrigo Gonçalves, titular dessa bancada, como sempre, importante, muito bom contar com sua presença aqui. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. E o que tem de novidade aí que a gente não falou aqui nas últimas horas aí? Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98.3, bom dia especial para aquelas pessoas que acompanham também a gente pelas redes sociais, né, pelo Facebook, pelo YouTube. É sempre um prazer contar com vocês nessa manhã de muita informação. Hoje a gente vai receber o Wagner Teixeira, secretário de Administração e Recursos Humanos, que já está por aqui, e já a gente inicia o programa com ele, falando um pouquinho então, né, sobre esse TAG, né, esse termo de ajustamento de gestão feito lá no Tribunal de Contas, né, na verdade que foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. A gente tem ouvido muitas manifestações da Procuradoria do município, né? Mas a própria Procuradoria do município falou que esse termo de ajustamento só foi possível diante de um trabalho muito minucioso feito pela Secretaria do Wagner, com todo o levantamento, né? Para, vamos dizer assim, para poder embasar esse termo, né? Essa proposta que foi feita no Tribunal de Contas do Estado e foi aprovado. Então a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona essa dinâmica, qual é a questão de prazo, o que é possível fazer nesse primeiro momento. A gente está em um ano eleitoral, então é muito complicado, né, por exemplo, a realização de concurso. Então tudo isso a gente vai falar com o Wagner aqui, entender um pouco dessa dinâmica e, claro, falar sobre outros assuntos também. A gente tem aí o estágio da Procuradoria com inscrição aberta, que é uma tradição, na verdade. Vários profissionais que hoje atuam na área do direito e até mesmo dentro da própria Procuradoria são profissionais que passaram por esse estágio lá, né, que é uma referência. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre esse processo que está aberto para os alunos do curso de Direito e, claro, da relação com o servidor, né? A gente viu aí recentemente, nesse impasse da LOA, mais uma vez a questão dos servidores públicos sendo colocado como uma dificuldade, como um problema, né? E, por outro lado, a gente viu também sendo pontuadas algumas ações que foram consideradas avanços nesse governo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre as demandas que ainda existem para a categoria, né? Como eu falei, é um ano eleitoral, é um ano mais difícil muitas vezes de colocar algumas questões em prática, até pela questão da legislação eleitoral. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no programa de hoje. Perfeito, Rodrigo. Vamos trazer o bom dia do secretário e registrar já aqui o nosso streaming no Face com uma interatividade aqui muito grande. O pessoal já deixando pergunta lá para o secretário. Quase não tem pedido ali de piso salarial, quase não tem pedido de enfim, vamos trazer. Deixa eu registrar também aqui nosso querido Cunha, prazer sempre. Sérgio Cunha, um prazer dele aqui nos bastidores. Sérgio Cunha sempre com a gente também, uma figura muito, muito importante nesse contexto aí de comunicação, nesses tempos difíceis, hein, Sérgio? Rapaz, falava hoje que a gente passa mais tempo hoje desmentindo, né, essas fakes aí brabas do que quase que informando. Mas vamos lá, vamos a essa pauta que é muito importante sempre e proveitosa, Wagner, com você. Eu já te anunciei aqui, já chamei de professor Wagner, que não tem para onde fugir. Obrigado pela presença, bom dia, seja bem-vindo, professor. Eu é quem agradeço, né, mais uma participação aqui no Folha no Ar, a você, Rodrigo, Cláudio, né, todo o grupo, que sempre, com muita competência,
conduz essa questão da comunicação, né? Como você disse, um grande desafio. Sempre foi e hoje mais, né, do que nunca. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Vai fala assim como se ele tivesse estado aqui há pouco tempo, né? Mas já ele teve aqui a última vez, é setembro. É que passa rápido. Já são quase 6 meses que você esteve aqui com a gente. O tempo está passando muito rápido. É muito rápido, né? A gente já está finalizando aí. Como disse você, já era para fevereiro, finalizaria hoje, né? Já 2 meses do ano aí já sim. Não, e sobre essa questão de trabalhar fake, só para a gente abrir a entrevista aqui, ontem o Tribunal Superior Eleitoral se reuniu para definir uma pauta muito importante, que é algumas regras específicas para a eleição 2024. E aí vem a questão das redes sociais que você falou. Até certo ponto pode se conter ali algumas coisas. Outras você tem uma dificuldade maior. Agora, como conter uma informação oriunda em grupos de aplicativo de conversa, Telegram, WhatsApp, é praticamente impossível. Então a gente vai ter aí pela frente uma eleição muito complicada. Você pode pegar o Rodrigo, por exemplo. Não, você pode pegar o Rodrigo fazendo um comentário sobre mim. Né? Ele tem credibilidade, é jornalista, é famoso, é conhecido, tem um trabalho prestado e muito grande a comunicação. Aí ele começa a me esculhambar. Isso na tal da deepfake. E aí, como que eu vou conseguir reverter essa situação? Então, estou muito preocupado. Mas vamos para lá, vamos falar de servidor, vamos falar de coisa boa. Peço a você, Rodrigo, para fazer a gentileza de abrir essa pauta que é também que dá só um programa, esse RPA. Na verdade, sim, a gente vinha acompanhando esse termo de ajustamento de gestão, é o segundo que o prefeito propõe lá no Tribunal de Contas. Vem sendo exaltado muito o trabalho da Procuradoria do município em relação a isso, mas é bom a gente falar, né, que todo o embasamento para que a Procuradoria do município pudesse apresentar essa proposta que foi aprovada no Tribunal de Contas do Estado, ela passou, né, dentro de um trabalho de embasamento feito pela Secretaria do Wagner, né? Foi ele que embasou todos os dados, todas as informações para que essa proposta fosse apresentada. Então eu queria entender, na verdade, do que se trata esse termo de ajustamento de gestão, né? O que ele propõe de fato e como é que funciona, como que ele vai funcionar dentro da estrutura do município hoje, dentro da estrutura da administração pública hoje. Primeiro é preciso de contextualizar como surge o TAG. Né? Então, é da missão do TCE fazer as inspeções e as fiscalizações ao jurisdicionado, no caso, o município. Então, a folha de pagamento sofreu uma auditoria no ano de 2021, como uma atividade regular do TCE. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos 30 dias para remetermos ao TCE cada folha de pagamento. Então, se pagamos no dia 29, até o dia 28 do mês seguinte, essa folha tem que eletronicamente ir para o TCE. O TCE ele tem controle de todos os procedimentos. Sempre foi assim, Wagner? Isso desde quando eu entrei é assim. Eu acredito que anteriormente também. Do mesmo jeito, se você tem um concurso público, faz o admissional e dá posse, eu tenho 10 dias para remeter esse contrato para o TCE. Como também toda a aposentadoria de todo servidor, você tem 30 dias para remeter o processo de aposentadoria ao TCE, embora quem concede a aposentadoria seja a prefeitura, efetivamente quem registra e aprova a aposentadoria de um servidor é o TCE. Então você observa que o TCE ele tem controle da admissão e da demissão, e também tem controle da folha. Então, nesta auditoria, cujo resultado nos foi enviado em novembro de 2022, então se foi auditado a folha de 2021, né, todo o ano de 2021, os procedimentos de folha de pagamento, e em novembro de 2022 sai um acórdão do TCE, determinando então
como prioridade esta regularização, porque ele faz uma avaliação de todos os procedimentos. Eu imagino que aquilo lá é um supercomputador, porque gente, isso cruza... eu fiquei imaginando isso, porque imagina todas as prefeituras, tudo do estado. Ele cruza. Então, para você ter uma ideia, Rodrigo, há tempos atrás, o TCE demorava 3, 4 anos para poder remeter um suposto acúmulo de emprego público. Eu, de 3 em 3 meses, eu recebo determinação para apurar, porque ele cruza a nossa folha, naturalmente, com a do Estado e com a dos 91 municípios. Né? Então, os órgãos de controle, com todo o desenvolvimento e aparato tecnológico, eles aprimoraram muito, efetivamente, o raio de sua ação. Então, quando ele nos concede nesse acórdão 6 meses para cumprirmos esta regularização e aponta alguns caminhos como concurso, como terceirização, como até mesmo reforma administrativa, dotando a prefeitura de um quadro de confiança, de funções de confiança, de DAS maior, porque, a bem da verdade, o que está aí é do ano de 2013, a última lei, portanto, há mais de 10 anos. A prefeitura, nesse período, ela se aparelhou mais, ela tem mais próprios públicos, ela tem mais frentes de trabalho, mas isso não foi corrigido na lei e, portanto, você vai alterando por decreto, mas não pode subir efetivamente o valor. Né? Então, assim, foi diagnosticado neste acordo um problema que toda a cidade de Campos tem conhecimento, que é o problema dos prestadores de serviço e da necessidade de regularizar, fundamentalmente pela lei, mas no nosso entendimento, e aí eu tenho que aqui elogiar a ação do prefeito Vladimir Garotinho, da gestão, com o Fred, né, nosso vice-prefeito, de encarar um problema histórico, de uma dimensão significativa, que é muito importante, porque eu sempre digo, o secretário de administração, ele tem uma posição muito clara sobre a questão da prestação de serviço do ponto de vista da segurança jurídica, da segurança trabalhista, da segurança previdenciária. Eu reconheço a importância significativa dessa mão de obra, até pela carência, ao longo desse tempo todo, né, de servidores estatutários para dar conta do serviço. Até na sua secretaria. Hein? Principalmente na sua secretaria. Não tem sido, porque eu vou dar um exemplo para você. Neste período que nós estamos, não é, na gestão, nós já tivemos mais de 1000 processos de aposentadoria. Então, são processos. Ou seja, nesta atual gestão, nós já temos um trabalho desenvolvido lá com o colega Mário, né, Areias, presidente da Previcampos, de mais de 1000 aposentados. Então, você percebe que há uma vacância significativa ao longo do tempo. Os últimos concursos datam lá do ano de 2012, 2014. Não é? Então, assim, há uma carência. Então, esse acórdão do TCE aponta para isso, foi concedido a nós 6 meses para regularizar. E aí sim há uma divisão de atribuições, a Procuradoria cuida da forma e a Secretaria de Administração cuida do conteúdo. Não é? A forma de fazer, não é trabalhada pelo campo jurídico. Agora, como compete à Secretaria de Administração, que detém todo esse arsenal de informação, ela concilia todas essas informações, né, para fazer esses relatórios que são super trabalhosos, né, porque não pode ter erro. Porque, do outro lado, existe a questão da responsabilidade fiscal. Não é? Então, se por um lado a gente reconhece que precisamos de mais servidores, que precisamos de regularizar essa questão dos prestadores, que precisamos de um quadro de confiança mais robusto, seja de servidores exercendo função de confiança, sejam de pessoas de confiança do prefeito e de seus secretários para exercer essas atividades. Por outro, existe um limite de recurso que pode ser usado e que é dado embasamento nele por um outro tag, que é o tag
dos royalties. Que também tem prazo, né? Então, assim, para você ter uma outra ideia, nós realizamos agora, e uma das questões muito importantes, foi o TCE reconhecer que a Prefeitura não quedou inerte e agiu já antes mesmo do TAG ser aprovado. Né? Mas essa ação com esses 3 concursos que nós estamos fazendo. Outra informação, nós estamos planejando esses 3 concursos há 2 anos. Não é? Porque, volto a te dizer, isso importa em análise. Porque todo esse trabalho do TAG, ele define os próximos 30 anos da Prefeitura. Então, é uma coisa muito séria. Né? Seja do ponto de vista da modernização da máquina, e nesse sentido é importante que esse conteúdo esteja sendo trabalhado por um especialista de recursos humanos. Né? Porque muitas carreiras estão sendo extintas porque não tem mais sentido. Outras novas têm que ser introduzidas. Você veja no concurso que nós fizemos, o 3º concurso, a carreira lá do controle, nós criamos o auxiliar de controle e o assistente de controle, porque isso tudo é uma literatura muito específica. Não é? Então, é um administrativo que vai dar suporte, mas é um administrativo especializado. Então, porque esta é a tendência. Não é? Então, a gente, além de ter que fazer mais com menos, agora a gente tem que fazer menos e melhor. Não mais é? ajustado, né? Exatamente, né? Cada um no seu quadrado. Né? Então, o momento que a gente está fazendo esse trabalho, ele é anterior e concomitante à própria auditoria. Então, nós percebemos esse movimento e essa necessidade de rever as carreiras aqui em Campos. Ô, Wagner, sobre RPAs, esse sistema de RPA, ele é cruel, né? Não é que ele não tem a ver com escravidão, mas é assim, o trabalhador não recebe, não tem os seus direitos, mas por outro lado ele está trabalhando, está recebendo em dia, o que é um bom sinal. Só para concluir, me lembro da campanha, e aqui na própria rádio e no jornal, o próprio prefeito, ainda candidato, já falava sobre a legalização desses RPAs, não através de concurso, que eu acho que não é possível, não sei se é possível, mas pelo menos com uma empresa de terceirização, que nós já tivemos 2 em Campos, pelo menos, a José Pelúcio, Fundação José Pelúcio, e a seguir a Facilite. Bem ou mal, assim, a grosso modo, as empresas foram melhores, pagavam os seus direitos. Me lembro até quando a Zé Pelúcio precisou sair, demitir aquele pessoal todo, para poder mudar para a Facilite, por força de contrato da prefeitura, não me lembro o detalhe, mas o pagamento dos direitos foi até no antigo Campo do Americano. E foi uma fila enorme, gigante, lá no ginásio do Campo do Americano. Foi uma coisa assim impressionante. E o pessoal recebia seu direito. Enfim, queria saber, já para começar, sobre essa questão dos RPAs, como que será a implantação dessa terceirização dessa vez? Tem alguma coisa a ver com aquelas do passado? É outro contrato, é outra história, novas configurações? E aí, Nogueira, você aproveita? É a mesma pergunta que a Helena Leão faz lá no grupo, inclusive, sobre isso. Ela fala, na época da Pelúcia era comum vereadores indicarem as vagas. Boa. Esta empresa será no mesmo formato ou a contratação será técnica? É a pergunta que ela faz, que acho que é dentro do que você está falando. Né? E é dentro, justo, não. E aí vem. Então, depois a gente refaz algumas delas, caso você tenha dúvida ou esqueça. Então, como que vai ser esse contrato? Como a Helena acaba de colocar também a pergunta dela sobre essa questão da influência de autoridades. E eu te pergunto, os que estão hoje já contratados pelo sistema de RPA vão automaticamente para a terceirização? Eu só queria concluir a primeira pergunta. É fundamental dizer que após, então, os 6 meses, no mês de junho de 2023, a Prefeitura apresentou uma proposta que é esta minuta de TAG ao TCE, cumprindo, então, o acórdão e pedindo ao TCE um prazo maior. Não é? A grande novidade
foi esse prazo de 2 anos, que passa a valer a partir do momento da publicação em DO da própria aprovação do TAG, que eu acredito que será essa semana ainda. Tá? Então, nós teremos 2 anos para isso. Com tranquilidade, com seriedade, conduzir esse processo de mudança, que não é só terceirização, que dá sequência a concursos públicos, portanto, nós teremos mais concursos adiante, né? Que também envolve uma reforma administrativa que não tem só, né, embora todo mundo dê a reforma administrativa um viés político, não tem só este viés, existem lacunas técnicas que precisam ser resolvidas, né, seja com os ditos FGs, seja com os DAS. FGs são servidores que ocupam cargos de confiança, e DAS podendo ser pessoas extra quadro. Né? Então, assim, isso precisa ser revisto, está no acórdão de 2022 do próprio TCE, quando o próprio TCE reconhece essa limitação da estrutura, né? E, em função disso tudo, nós apresentamos um cronograma. Né? Nós temos 150 dias, a partir do momento da publicação, para apresentar todo o planejamento minuciosamente, em datas, com procedimentos, né, de maneira que, ao final de 2 anos, o trabalho esteja concluído. Como eu lhe disse, isso não está começando agora, porque, como bom mineiro que sou, né, eu sabia das dificuldades. Eu constituí no ano, não sei se foi no final de 2021 ou início de 2022, 2 comissões muito importantes de servidores, uma de concurso público e outra de carreiras públicas. E essas 2 comissões têm me dado suporte, né, para definir o futuro. Né? Isso envolve toda uma historiografia dos concursos públicos da Prefeitura de Campos. Né? Porque muitas vezes você vai estar extinguindo cargos que demandam de leis para a Câmara, vão estar criando outros cargos, como aconteceu, né, com o concurso da Fundação Municipal de Infância, e é um trabalho técnico. Do mesmo jeito, a resposta. Eu muito embora, quando fala em indicação disso, indicação daquilo, eu estou 35 anos atuando em recursos humanos, e o que a gente mais escuta, o que a gente é mais solicitado é alguém que tem preocupação com algum tipo de pedido de encaminhamento profissional, né, para os seus filhos. Né? Isso em todos os lugares. Isso, né? Agora, eu também, ao longo de 35 anos, eu sempre primei minha ação por uma conduta técnico-profissional. Não é? Dentro da prefeitura, às vezes me falam e tudo mais. Então, eu, por exemplo, adotei uma prática, quando eu preciso de prestador de serviços, os prestadores de serviços que eu contrato são quase sempre aqueles que terminaram com o seu processo seletivo de estagiário, tendo passado por um processo público, tendo sido avaliado ao término. Então, eu quando, né, porque eu também tenho uma carência significativa, então boa parte dos meus RPAs são ex-estagiários da prefeitura, que nós vamos falar sobre isso, como é que um programa acaba ajudando outro. E é muito comum, eu tenho percebido muito isso, que muitos servidores públicos da prefeitura, aprovados em concursos públicos, são ex-estagiários da prefeitura, porque é um programa que já tem mais de 20 anos. Então a gente fica satisfeito. Há uma conduta técnica. E a minha expectativa que efetivamente ela seja a prioridade. Então, entendo que isso é muito importante. Por quê? Porque os tempos de hoje é fazer, né, mais com menos. Né? Não tem, todo mundo precisa de funcionário. Isso é muito comum, todo secretário chega para mim, todo coordenador de UBS, não é? Mas a gente precisa otimizar, porque do outro lado existe a responsabilidade fiscal, né, do executivo, e a gente não pode extrapolar o gasto previsto com folha de pagamento. Com relação, portanto, à terceirização, nós
Vamos também fazer minutas TRs, em parceria. Boa parte dos nossos prestadores de serviço estão na Secretaria de Saúde, na Fundação Municipal de Saúde e na Secretaria Municipal de Educação. Então, elas foram priorizadas e é um trabalho, todos esses trabalhos também, Rodrigo, é muito interessante, porque esses processos foram abertos no ano passado, eles estão sendo muito amadurecidos, muito bem estabelecido, porque uma coisa para você lá na frente escolher bem, é você definir bem agora, nos cargos que serão terceirizados, a descrição das atividades desses cargos. Então, de novo, você está esbarrando com uma questão técnica, não é? E essas minutas nós já iniciamos. Então, você falou, de fato, o ano é eleitoral, isso limita, em parte, o trabalho. Mas o trabalho de produção do processo, de interlocução da secretaria, essa semana, nos últimos 10 dias, eu tive com o professor Marcelo Feres 3 reuniões. Nos últimos 20 dias, né, com a Secretaria de Saúde, 3 reuniões. E todas elas versando de diálogo para definir, então, essas carreiras, o que vai ser terceirizado, o que vai ser para concurso público, que cargo que vão ser extinto. Tudo isso tem que ser preparado com muita tranquilidade. Não há sangria desatada, não é? Porque quando você trabalha com planejamento, né, o seu tempo fica mais racional e a chance de você acertar é maior. Agora, quando vai para o improviso, para o armadorismo, tudo fica mais difícil. O parâmetro da Secretaria de Administração é um parâmetro, e nesse sentido eu tenho que reconhecer o trabalho de minha equipe. Acho que a equipe da Procuradoria tem feito um trabalho monumental na definição da forma, mas a minha equipe lá de servidores da Secretaria de Administração, que praticamente quase todos são concursados, são servidores públicos, tem feito um trabalho muito meticuloso e sério que vai embasar esses próximos 30 anos. Só repetir uma pergunta. É possível já definir, por exemplo, como você disse, é todo um trabalho de planejamento, mas aí eu acho que é uma questão técnica. Os atuais RPAs automaticamente serão contratados? Na verdade, o que acontece é indiscutível que quando você vai escolher o melhor, você tem que levar em consideração experiência e conhecimento, né? Então, é indiscutível que, efetivamente, quem trabalha num abrigo, né, você vai lá, por exemplo, o Conanda, ele fala que essa criança ela precisa ter a experiência de pertencimento. Então, você não pode ficar mudando toda hora, não é? Determinada rotina. Então, num eventual trabalho e migração de funcionários, vão ter entrevistas, tem que ter efetivamente a confirmação da competência que a pessoa tem com as atribuições do cargo, né? Mas é indiscutível, eu tenho RPAs hoje de 30 anos. Não é? Então, assim, dentro do prédio do SESEC mesmo, você pega, eu tenho porteiro que atua dentro do SESEC há mais de 20 anos. O nosso eletricista, eu acho que já deve estar chegando a 30 anos. Então, tudo isso no momento certo, que não é agora é uma fase realmente de estudo, de elaboração do planejamento, que vai ser aprovado pelo TCE. Né? Isso me parece ainda, levam 150 dias do momento da publicação, é o tempo que a gente tem, né, para poder estar apresentando isso, e vai ser tratado, então, com o TCE. Então, eu aproveito até o espaço para tranquilizar os nossos prestadores de serviço que prestam um serviço relevante ao município, né? É muito importante que se diga isso, é um serviço complementar, indispensável, né? E que efetivamente pode ter a tranquilidade, né, de que não serão surpreendidos com nenhuma ação do poder público, né, que não esta que está pautada no planejamento, né, e ao mesmo tempo
dando a eles toda a segurança, né, de continuar trabalhando tranquilo, e no momento oportuno a gente vai estar tratando isso como a gente sempre tratou na gestão. A questão do prestador de serviço no município de Campos sempre foi um grande problema e muitas vezes varrido para debaixo do tapete. Não há esta atitude de nossa parte. Nós estamos enfrentando com muita honestidade, com muita seriedade, reconhecendo o trabalho deles, mas ao mesmo tempo sabendo que é um contrato precário, que não tem segurança nenhuma jurídica, que não tem segurança previdenciária, que não tem segurança financeira e muito menos mínimo de estabilidade, né, que um trabalhador efetivamente precisa ter. Então, o que a gente quer, quando fala assim, vai acabar com o RPA, você não escuta do secretário Wagner esta expressão. O que você escuta é que vai regularizar os contratos, em forma de concurso, em forma de terceirização, em forma de cargo de confiança, processo adequando o número... Pode existir processo seletivo também, né? Hein? Processo seletivo. Processo seletivo, né? Que tá as pessoas às vezes confundem com concurso, né? Mas é diferente. É porque ele é de curta duração, e às vezes você tem até cargos que você não precisa dele regularmente. Ele é um cargo para um determinado momento emergencial. Não é? E você pode oferecer o processo seletivo, nós temos isso muitas vezes faz com que a folha também de prestadores oscila, não é? E a gente está levando isso em consideração. A pergunta automática, essa mudança automática do RPA é natural, acho que você deve ter ouvido mais até agora. E eu acho, se me permite, eu acho que não tem muita importância, mas só o meu comentário não é justo com um cara que está lá há 20 anos não ser colocado agora na terceirização. Eu sinceramente, assim, não sei se eu sou passional nisso, mas... Há por parte dos gestores sempre um cuidado, né, com esta fala, porque nós estamos sempre no lugar do coletivo, não é? E existe toda uma legislação, então, assim, eu realmente sou muito sereno para esse... Aliás, eu fui talhado na pressão, né? Então, na verdade, assim, e adoro trabalhar com meta, né? Sou organizado, mas acho assim que às vezes você tem que adicionar às metas ao resultado um comportamento ético, né? Respeitoso, e isso a Secretaria de Administração ela não tem aberto mão disso, desta postura, né? Tratar com honestidade os assuntos, né? E desde o início da gestão, eu não me furtei de falar abertamente, né, sobre os desafios da condução desta folha, né, que nós somos vários ordenadores, mas, querendo ou não, o secretário de administração, pela formação dele, acaba sendo uma referência, né, para dar tranquilidade aos colegas, né. O desafio nosso não é pequeno, né, a dimensão desse município é uma coisa assustadora, e só como secretária que eu tive ideia, estou tendo ideia, né, de como é trabalhoso gerir esse município. Vale, aproveitando que tem algumas perguntas lá, a Elaine Leão fez 2 rodadas de pergunta lá, que é a presidente do Ciprozep. Então, nessa primeira ela falou sobre essa questão, né, que na época da empresa Pelus, por exemplo, era comum vereadores fazer indicação de vaga, você já explicou essa situação aqui, né, que vai ser técnica, né, isso aí vai ser priorizado a questão técnica. Ela fala que hoje RPAs têm salário mais altos que vários servidores concursados, e na terceirização isso será diferente? Temos servidores concursados com salário de R$ 970, com base no padrão A, quando o salário mínimo será pago quando o salário mínimo será pago no base, e como ficarão os servidores que foram prejudicados com essa troca de direitos? Sim, troca, pois receberam a reposição, a progressão e a promoção, mas não viram diferença no bolso. O que entrou no salário base saiu complemento concedido via decreto pela prefeitura. O que acontece, não é? E a Elaine sabe disso, a Elaine está comigo pelo menos 2 vezes no mês, e ela sabe que quando você vai gerir qualquer tipo de política salarial, você pode trabalhar por 3 perspectivas, e nós trabalhamos com as 3, o que não aconteceu nos governos anteriores. Uma perspectiva são os dissídios coletivos, e aí é importante que se diga
que a Prefeitura, o último dissídio, fora o nosso agora, né, de 5,79 para 2023 e 4 ponto alguma coisa para 2024, o último foi dado em 2016. Né? Então existe uma lacuna aí de 2016 que não foi dado aumento. Isso tem consequência a médio e longo prazo. Fora isso, nós somos o primeiro governo que vamos, em maio, efetivar em 100% o plano de carreira, que também foi criado lá em 2002, 2004, e só agora, efetivamente, está sendo implementado. Plano de carreira que não é 100%, mas é um grande benefício, certo? Eu digo que não é 100%, porque alguns cargos lá em 2002 e 2004 não foram inclusos, e por isso está acontecendo essa lacuna. Ora, eu não posso me guiar, até por conta dos impactos financeiros, e ter uma cautela, e isso é bom que se diga, de aumento sobre aumento. Não, eu vou implodir a folha de pagamento da Prefeitura. Né? Então, tudo o que se faz é estudo super sério de impacto financeiro, porque é o que nós estamos fazendo agora nos concursos, porque você tem que fazer o impacto para frente. Né? Não se inviabiliza e volta aquele sistema caótico de atrasos de salário, que é uma recomendação do prefeito, que isso não pode acontecer nunca. Né? Mas quando fala dessa realidade, tem servidor recebendo R$970. Na verdade, isso na prática mesmo, e é uma coisa... porque você é grande essa demanda? Porque na verdade, assim, à medida que um grupo ficou ausente do plano de carreira, portanto não é impactado com algumas medidas desse plano de carreira, e por outro lado, ele não teve dissídios, que são as correções, porque na verdade são coisas distintas. Né? Nós não temos nenhum servidor que ganhe menos do que salário mínimo. Ela está falando de uma rubrica que é salário base, mas eu tenho uma rubrica que é quinquênio, eu tenho outras rubricas, eu tenho rubrica que é insalubridade, e eu tenho uma rubrica... Mas é legal o salário base ser menos que o salário mínimo? Não, por isso a Prefeitura paga o complemento. Né? Então, você vai lá no contra-cheque, ele vai receber uma diferença que é aprovada em lei na Câmara, e essa diferença, ou é em decreto, eu não tenho certeza aqui, e essa diferença é paga numa rubrica de contra-cheque. Fora as rubricas. Exatamente. Então, o que ela está dizendo é que o salário base dele é igual, por exemplo, prestadores. E eu não acho que seja parâmetro, porque se você pega um salário de médico RPA, de fato, ele é maior. Não é? Para o município de Campos, o contra-cheque é o conjunto de todas as rubricas. As que entram e as que saem, porque isso impacta a folha de pagamento. Né? Essa é a explicação. Acho que esta questão ela carece de um enfrentamento e nós vamos enfrentar. É uma pauta. Igual a ela, tem outras 30 pautas. Né? Então, assim, a gente precisa, emergencialmente, nós corrigimos com o complemento, né? Que é esta diferença que é paga. No contra-cheque. A gente vai falar mais à frente sobre essa questão do servidor. Como você falou, não dá para a gente ficar falando também específico de cada categoria, porque senão a gente não termina nem o programa hoje. E como você falou, né, quando você atende determinada categoria dentro do serviço público, você desprestigia outra. Né? Então, como secretário, eu sei que você tem que ter esse cuidado, você já colocou isso aqui. Então, vou dar um exemplo. Já no ano passado, quando se discutiu a questão de piso, acho que piso da educação, né? Eu, desde o primeiro momento, eu tive um posicionamento, porque esse é o terceiro viés, né? Então, que é algo não muito novo, porque o piso na educação já é bem antigo, mas você tem um viés que é de dissídio coletivo, você tem um outro viés que é o plano de carreira, né, que é o segundo tripé, e tem o terceiro, que são os pisos. Hoje a gente fala em piso da enfermagem e fala em piso da educação, mas tem o piso, por exemplo, dos agentes de endemia. Né? E o que acontece com isso?
é preciso ter muita tranquilidade. Eu acho que eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Acho que, efetivamente, ninguém tem que ganhar menos do que aquilo que a lei estabelece. Mas se eu estou aplicando uma política, eu não posso permitir aumento sobre aumento. Por não, eu vou criar as prefeituras diferentes dentro da mesma estrutura. Né? Então, eu já estava aplicando os aumentos de 2%, né, que são em 5 parcelas, nós vamos concluir agora em mês de março, né? E aí você tem noção da situação real de Folha para poder assumir novos compromissos. Posso fazer só uma perguntinha, Rodrigo, sem claro. atrapalhar aí sua demanda, que é grande. Aqui no Face também é grande. Por um lado, você deixou muita gente tranquilo com relação ao RPA, porque é aquela coisa, sai a notícia, e aí a gente tem a péssima mania de não ler. Se ele só ler lá, RPA vai ser terceirizado. Aí pronto, você leu a manchete, acabou. E dali você já faz seu comentário, já manda no zap, enfim. Mas o que você trouxe aí de notícia, e eu acredito que os RPAs tenham ficado relativamente um pouco mais tranquilos com relação à implantação do sistema, que não vai ser assim. Até porque ele tem que ser feito dentro do cronograma. O prazo máximo nosso é em 2 anos. O prazo ainda não está contando, porque não foi publicado em Diário Oficial. Passa a contar a partir disso. Tem toda uma fase de planejamento. Depois terá toda uma fase de execução licitatória. Então é possível. Você está entendendo? Então, assim, realmente, todos que nos assistem, estão nos escutando, são prestadores de serviço. Eu quero tranquilizá-los. Não tem como a gente não dar informação, porque ela é real, né? Então a gente tem que efetivamente dar ciência a toda a cidade que existe agora um acordo firmado entre o TCE e a Prefeitura de Campos, né? E só que isso será feito realmente com muito profissionalismo, com muito planejamento, respeitando as fases, e não há sangria desatada, não tem que fazer terrorismo, né? E tudo isso será amplamente divulgado, com cada etapa, com a imprensa acompanhando. O acórdão que está sendo publicado é de domínio público, né? Depois, se vocês quiserem, deixo com vocês. Tem o cronograma. Então, assim, realmente assim, não tem... não é corda no pescoço. O TAG é um fato novo, mas é um fato novo da mesma história, de 30 anos, que todos nós conhecemos. E que realmente o prefeito Vladimir Garotinho, com o Fred, resolveram enfrentar buscando uma solução, né? E a solução que está sendo buscada é técnica. Data, então, para a implantação da terceirização não é possível, dizer hoje. Não é possível. Pode até que nem saia esse ano. Não tem como sair, porque você tem um processo licitatório, né? Nós estamos numa fase de elaboração de todo o compromisso, porque não é o compromisso de uma secretaria, porque se você vai ter concurso para uma, você pode ter para 5, 6. Então, tudo isso, cada uma desses é um edital. Então, tudo isso tem que ser elucidado nesses 150 dias que a administração tem, não é? E aí sim são startados processos, não é? O que é muito importante é... Que pode levar até 2 anos para serem concluídos. Ou seja, pode não ser concluído nesse governo, nesse mandato. Pode não ser concluído nesse mandato. Pode não ser, não. Não será. Não é? Isso aí eu já posso assegurar, não há chance nenhuma, salvo os concursos que estão em andamento. E aí eu quero tranquilizar também os concursados, aproveitando aqui o espaço. É muito comum, eles me mandam, né, porque já saiu o resultado, já foi homologado um concurso. Nós já tivemos 2 reuniões, semana passada e essa semana, com gerentes de abrigo. Então deve sair nos próximos dias o chamamento para a apresentação de documentos, que são os procedimentos admissionais, e definido a posse. Então, todos aí que são educadores sociais que estão nos escutando, eu quero tranquilizá-los, né? Já serão... porque concomitantemente, Rodrigo,
dentro da mesma perspectiva, a prefeitura ela passa por uma revolução que é o processo eletrônico. Então, a partir de fevereiro, todas as posses já estão sendo, já não existe mais papelada. Então, as pastas funcionais estão se transformando em pastas eletrônicas. Então, todos nós estamos sendo treinados, não é? Por exemplo, agora, nos próximos dias, a gente está descentralizando o procedimento, nós temos 225 PSS sendo chamados que vão tomar posse. Então, tudo isso eletronicamente. Então, a educação também está sendo treinada. Então, que tem muito a ver, não é, com tudo isso, porque se eu tenho o processo eletrônico, eu tenho mais celeridade, eu tenho mais economia e eu também diminuo a necessidade de mão de obra. Por isso, a Secretaria de Administração está priorizando efetivamente toda a plenitude do SUAP, não é? Com implantações, nós, por exemplo, na administração, já temos desde maio do ano passado 17 processos que são eletrônicos. Não é? As pastas funcionais, que agora tivemos o corte, em fevereiro, todo mundo tomando posse, já com a sua assinatura eletrônica de sistema, tudo eletronicamente, mas as pastas pastrais estão sendo digitalizadas. Não é? Então, vou dar um exemplo, uma certidão de inteiro teor, que até maio do ano passado, você demandava 6 meses para acabar entregando ela ao servidor pelo volume de certidão, nós estamos fazendo com 7 dias. Não é? Com menos funcionário. Então, assim, os tempos são outros. Diminuir. A gente está 8h04, a gente tem que ir para o intervalo, né, Nogueira? Mas eu queria deixar ainda, a gente vai voltar falando sobre outros assuntos, mas essa questão da RPA é algo que ainda rende muito na questão de comentários, né? Assim, eu acho que já foi colocado até pelo próprias pessoas ligadas ao governo, que há uma certa criminalização, às vezes, não sei se a palavra é essa, da questão da figura do RPA. Quando se fala em RPA, quase sempre as pessoas parecem atrelar o RPA a quem não trabalha, como se fosse desnecessário, como se fosse, muitas vezes, cabide de emprego simplesmente. E eu conheço vários RPAs que trabalham, eu não conheço nenhum RPA que não trabalhe. Eu, Rodrigo Gonçalves, não conheço. Né? Então, assim, e eu vejo muitas vezes as mesmas pessoas que às vezes criticam o RPA questionar a falta de profissional e às vezes falar, falta profissional não sei aonde. Então eu queria entender o que é realmente, tem RPA demais que não trabalha, falta realmente essa estrutura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho essa generalização uma injustiça, né? Eu poderia te dizer que eu, por exemplo, eu me surpreendi com a qualidade dos servidores estatutários que eu tenho na minha secretaria. Mas posso lhe dizer que as minhas 2 comissões de sindicância da prefeitura nunca trabalharam tanto como trabalham hoje. Ou seja, o volume de PAD, de processos administrativos disciplinares, abertos por minha secretaria, com finalização, podem ser acompanhados no Diário Oficial, inclusive com eventuais demissões. Né? É natural, e eu acho que sempre tem que ser tratado essas questões, quem recebe do erário público tem que trabalhar. Demissões que você fala, né? Que de servidor público? Sim, sim. Porque se uma pessoa é contratada para prestar um serviço, existe um regulamento, né, que é o Estatuto do Servidor Público, ele falta com os deveres funcionais dele, ele tem que responder. Então, esta questão, a título de justiça, também tem que ser dita. Isso vale tanto para prestadores, eu acho inadmissível alguém ganhar sem trabalhar. Né? Eu não faço vistas grossas. É lógico que, efetivamente, nós somos 20 e poucos ordenadores. Né? O senhor prefeito, ele também não tem condição de estar em todas as pontas. Né? Cada ordenador é responsável pelos seus servidores públicos e prestadores de serviço. Se há dinheiro público do erário, a contrapartida do serviço tem que ser prestada.
Né? Então, assim, agora, quero dizer assim, podem existir maus funcionários? Pode existir maus prestadores, servidor público também. Tem que existir ferramentas, né? E existem. Então, toda denúncia que chega até a nossa secretaria, a gente procura apurar essas denúncias. E existe essa caixa preta que falam em relação aos RPAs, como falo? Porque pelo que você falou, quando se presta conta ao TCE do jeito que você falou, para poder, né, você falou que 30 dias depois da folha de pagamento, ela tem que estar sendo avaliada. Então, isso é uma informação, ao meu ver, pública. Existe essa caixa preta que se fala, a gente já perguntou quantos RPAs tem, quantos trabalhos, existe isso? Muitas vezes, Rodrigo, quando você fala em prestador de serviço, o próprio contrato de RPA, ele é legal. O problema é quando efetivamente você usa um tipo de contrato que vai ferir, né, um preceito constitucional do concurso público. Né? E todo esse trabalho que o TCE ele está fazendo é nesse sentido de regularizar, porque de fato existem cargos que são cargos definidos como cargos de concurso público. Existem outros cargos, né, que são cargos de terceirização, a própria lei federal permite. Né? Em Campos, nós temos um volume de contratos que são efetivamente regulares e que deveriam ser ou terceirizados, ou de confiança, ou de concurso público. O trabalho que nós estamos fazendo no momento é definir quais e quantos. Por isso que é meticuloso. Então, qualquer afirmação generalista, ela incorre um risco muito de ser injusta. Eu, por exemplo, os meus RPAs trabalham demais. E eu sou chato. Eu dou o exemplo. Não é? Eu trabalho 12 horas por dia no SESEC. Eu não tenho tempo, às vezes, de acompanhar o prefeito em nenhuma inauguração. Eu sou capaz de contar na palma da minha mão quantas vezes eu saí do SESEC para alguma atividade de natureza político, comunitária, você entende? Porque é extenuante o trabalho da administração. Né? E eu vejo, por exemplo, os colegas RPAs da Secretaria de Saúde, não é fácil. É uma labuta. Mas eu falo assim, porque eu falo em relação, porque muitas vezes buscam, como aconteceu agora recentemente, o Ministério Público para denunciar coisa em relação ao RPA. E se fala, sequer sabem quando são os RPAs. Você já afirmou nesse programa, na outra, né, que existia uma média de 8 mil. Na verdade, ele pode subir, ele pode descer, porque, vamos dar exemplo, verão agora, subiu na volta de aulas. Então, eu estou na fase de contratação de 225 PSS que vão entrar para substituir o contrato que terminou de PSS até que tenha um concurso. PSS é processo seletivo simples, né? Isso. Então, no interim disso, eu não posso deixar sem aula. Então, hoje, até que o concurso venha e regularize no sentido de regular mesmo, porque o PSS, o processo seletivo simplificado, ele resolve emergencialmente. Mas este é um cargo de concurso e ele só vai ser resolvido de forma mais planejada com um novo concurso, e vou te dizer, um concurso robusto. Porque os últimos aconteceram há mais de 10 anos atrás. Nós temos uma geração de professores se aposentando. É a pergunta então, que a Gracete fez no grupo, inclusive. Então, nós estamos... esse é um processo, né, que ele já está correndo. A Secretaria de Educação, ela já se posicionou, né, atendendo um pedido de levantamento de recursos humanos da administração datado do ano 2022. Então, o processo... 2023. O processo de concurso já foi startado. Só que agora, qual vai ser a carga horária? Né? Você tem professor de 16, 20, 35, né? Vai continuar fracionando ou não? Existe uma carga horária ideal para o município de Campos. Não para as pessoas, mas para o município. Porque é o servidor para a população, não a população para o servidor.
Não é? Então, as escolas, elas funcionam num regime. Não é? Então, estudar isso, né, se não está dando certo carga horária parcial, não vou repetir um concurso com carga horária parcial. Então, todo esse trabalho é feito pelos técnicos, né, da Secretaria de Educação, com a ponderação da Secretaria de Administração, que é especialista em RH. Não só o professor Weiner, mas toda a equipe que está lá. Bom, são 8h13. Eu preciso fazer um intervalo, professor, e vou deixar aqui um fio, um ganchozinho para o próximo bloco. O senhor começou a responder, e aí ia deixar bem claro, mas aí a memória do senhor já puxou para outro assunto, eu acho interessante também. Mas o senhor começou a dizer que, sobre a questão da implantação do RPA esse ano, o senhor dizia, não há nenhuma chance. Aí mudou o assunto, mas eu quero que o senhor pegue esse nenhuma chance. O que é nenhuma chance? De não ser implantado esse ano, de ser implantado. Aí o senhor volta com esse assunto no primeiro bloco, só para... assim, porque eu estou insistindo nessa questão do tempo, me perdoe, Rodrigo, professor, é porque muita gente conversa comigo e fala, Cláudio, estou preocupado. Porque mesmo que o RPA seja ruim, não tenha os direitos, isso a gente reconhece, o senhor mesmo, que é mais importante do que eu reconhecer, é claro, mas é o sustento de muita família. Então, assim, é a única fonte de sustento de muita família, e aí sim a gente precisa, se for o caso, né, ouvir do senhor a real possibilidade de implantar esse ano ou não. São 8h14, então essa pausa é bem rápida, você continue ligado, continue aqui no Folha no Ar. A gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A assessoria de investimentos tem como função apoiar o cliente no atingimento de seus objetivos patrimoniais, ou